A paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando das Escrituras, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, né? Vamos dar continuidade ao capítulo 20, né, de Apocalipse, e hoje nós vamos ver a última parte, a parte 5 desse capítulo, amém, irmãos? Então vamos dar início, então, ao estudo da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vou começar aqui a ler capítulo 20, versículo 11, que diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então nós vemos aqui que João viu um trono, né? Ele viu alguém assentado. Então aqui esse versículo está falando da dimensão, né, do grande trono branco. Ele é tão grande que o céu e a terra fogem. Esse céu e essa terra que fugiram é o novo céu e a nova terra que foram restaurados no reino milenar, né? E foge também, né, o templo de Ezequiel. Lembrando que aqui nós já estamos no oitavo dia, né? Que é a aplicação lá de Números, capítulo 29. Né? Aqui nós estamos na eternidade, né? Nós já estamos no oitavo dia. Vou ler para os irmãos aqui Números 29, versículo 35, que diz assim: No oitavo dia tereis reunião solene, nenhuma obra servil fareis, e por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, para os vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. Então a gente vê aqui nessa leitura, né, sendo oferecido um bode para a purificação do pecado, né, apontando aqui para o próprio Cristo, né? Vamos ver agora Apocalipse 20, versículo 12, que diz: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Então aqui nós estamos falando dos mortos, né? Nós estamos nos referindo à segunda ressurreição. Aqui estão os que morreram, estão incluídos, né? Os que morreram durante o milênio. Então entre o sétimo milênio e o oitavo dia, né? Que é o dia eterno, nós sabemos que Satanás será solto. Enquanto ele estava preso, houve descanso. Quando ele foi solto, acabou o descanso. Então, irmão, se todas as pessoas serão lançadas no lago de fogo, por que então abrir o livro das obras e o livro da vida? Então, nós vamos ver que a resposta dessa pergunta, nós vamos ver lá no versículo 15. Então, o trono branco, irmãos, ele não é só para condenar, como muitas pessoas acreditam. Vai haver julgamento, serão abertos os livros, o livro da vida e o livro das obras. Então, vai ressuscitar pessoas desde Adão até a última pessoa que morreu no reino milenar, né? Essas pessoas serão julgadas pelas obras. Então, por que se abre o livro da vida e o livro das obras no trono branco? Porque aqui nós estamos trabalhando com duas dimensões de pessoas, né? Duas dimensões de pessoas que estão sendo julgadas. O livro da vida se refere aos eleitos, né? Os não eleitos, eles serão julgados pelos livros das obras. Vamos ver aqui, Malaquias 3,16 diz o seguinte, ó: Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então o versículo aqui está dizendo, irmãos, que tem registros de obras más e de obras boas, né? Então se o nome da pessoa não tiver no livro da vida, o livro das obras ele vai provar que aquela pessoa realizou más obras, né?
Vamos ver Eclesiastes 12, versículo 14, diz assim, ó, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Né? No Salmo 139, versículo 16, diz, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Vamos ver agora, irmão, alguns casos específicos, né, de pessoas que estarão no juízo do trono branco, né? Vamos ler aqui Primeiro Reis, né, 10, de 1 a 13, que vai falar sobre a rainha de Sabá, né? Então vamos entender esse caso aqui da rainha do sul, da rainha de Sabá. Primeira Reis 10, versículo 1 diz: Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, compareceu perante Salomão e lhes expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: Foi na verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Continuando, versículo 7. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Feliz os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Então, também, né, as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo, né, e pedras preciosas, né? Então, madeira de sândalo ou madeira de almude, que era madeira fina, rara que tem brilhante. Continuando aqui no versículo 12, que diz: Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou, e pediu afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com seus servos. Então, irmãos, a rainha de Sabá, ela morava a aproximadamente 3.000 quilômetros de distância de Jerusalém, né? Que hoje, né, o local onde que a rainha de Sabá morava corresponde hoje ao Iêmen. Então, a rainha de Sabá, ela foi pelo litoral de Jerusalém, de carro são 33 horas, e a pé são 6 meses. Então, ela fez tudo isso para poder encontrar com Salomão. Jesus disse que ela veio dos confins da terra. Então, o império da rainha de Sabá tinha 275 hectares, e o de Salomão tinha 10 hectares. Então, por isso que ela era rainha da Etiópia e do Egito. E ela levou presentes para Salomão. Ela fez isso no tempo de Salomão, né? Por isso que Deus se lembrou dela, né? Então a rainha ela cria anteriormente no Deus Touro e ela saiu de lá crendo no Deus do rei Salomão. Ela ficou 3 anos ali com Salomão. Então o que foi determinante
para a rainha de Sabá acreditar na palavra de Salomão foi o quê? Foi o espírito de sabedoria, né, que Deus derramou sobre a vida de Salomão. Então, irmãos, agora um outro grupo que a Bíblia faz questão de mostrar que estarão diante do trono branco são os ninivitas. Então a gente viu o primeiro grupo, que são o grupo da rainha de Sabá, que estarão diante do trono branco. O outro grupo que a Bíblia destaca, que estará diante do trono branco, são os ninivitas, né? Então vamos ler aqui Mateus 12, versículo 40, que diz: Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui esta, quem é maior do que Jonas. 12, Mateus 12:42 diz, ó, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra, né? Lembra que eu falei que Jesus se referiu à rainha de Sabá dizendo que ela veio dos confins da terra, né? Então, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui esta que é maior do que Salomão. Lucas 11:31 diz: A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui esta que é maior do que Salomão. Lucas 11:32 diz: Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui esta quem é maior do que Jonas. Então, irmãos, qual foi o fator determinante para as pessoas ouvirem Jonas, né? Foi a pregação mais o milagre, né? Lembrando que a pregação de Jonas nem foi assim uma coisa eloquente, né? Mas juntando a pregação mais o milagre, né? Ou seja, o milagre de ele ter saído de dentro do grande peixe vivo, né? Então nós temos aqui o testemunho mais o milagre, que vai determinar a salvação deles, né, dos ninivitas e também da rainha de Sabá, né? Então nós temos duas coisas importantes aqui: testemunho mais milagre. Então os ninivitas, eles se arrependeram com a palavra de Jonas, eles se converteram, né? E Jesus disse que os ninivitas, eles vão se levantar lá no juízo. Como é que eles terão autoridade para condenar, né? Ou seja, mas eles não sentarão no trono, evidentemente, né? Mas eles, ao ressuscitarem, e quando chegar a vez de julgar os judeus, os ninivitas vão dizer o seguinte: olha, nós acreditamos em Jonas, e Jonas é menor que Jesus. Ou seja, o testemunho dos ninivitas vão condenar o testemunho dos judeus, né? Então a rainha do sul e os ninivitas, eles já estão salvos, sendo que eles não, evidentemente, né, que eles não fazem parte da igreja, né? Eles não fazem parte do corpo de Cristo. Eles não são eleitos, né? Jesus então coloca a rainha de Sabá como uma mulher que vai ressuscitar no dia do juízo, né? Então esse levantar aqui não é no sentido de empoderar, né? É no sentido de ressuscitar. Ou seja, ela não vai ressuscitar na primeira ressurreição. Ela vai ressuscitar na segunda ressurreição. Então, irmãos, no milênio, né, as nações, elas vão sair dos confins da terra e vão levar presentes para o rei, né? Eles não fazem parte dos eleitos, mas conquistaram a salvação por meio do arrependimento. E eles creram por meio de milagres. Eles viram o milagre de Jonas e se arrependeram. Então Jesus está falando, né? Está aqui quem é maior do que Jonas. É isso que Jesus está falando. Está aqui quem é maior do que Jonas. Então eles creram, né? Mas os judeus eles não creram, né? Então no dia do juízo, a rainha de Sabá e os ninivitas eles vão ressuscitar e o testemunho deles vai servir para condenar os judeus, né? Ela vai condenar os judeus que não creram, né?
ela vai condenar aquela geração que não ouviu Jesus, né? Como é que ela vai condenar, né? Ela vai condenar, né? A rainha de Sabá vai condenar pelo testemunho dela, né? Ou seja, na hora do julgamento, vão pegar ali a rainha de Sabá e os ninivitas, né? Um creu na palavra de Salomão e o outro creu na palavra de Jonas, né? Eles vão constatar que os judeus que ouviram diretamente de Jesus, eles não creram. Então, esse é o julgamento, né? E nós sabemos que tanto os ninivitas como a rainha de Sabá, né, eles fazem parte aqui, das nações. Então, irmãos, o público-alvo, né, dessa passagem então, são os judeus, né, os fariseus que não creram em Cristo. Então, na segunda ressurreição, vão se levantar pessoas que creram no testemunho de Jonas, né? Então, essas pessoas elas vão condenar os fariseus que não creram, né? Qual que é o sinal de Jonas, né? É ficar 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, né? E nós sabemos que Jesus ele ressuscita ao terceiro dia, né? Então, o que Jesus estava falando para aqueles judeus é que eles viram o sinal de Jonas, né? Voltando agora para Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, que diz assim: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então nós temos aqui inicialmente morte e inferno dando os mortos, né? Então no milênio tinha as nações que eram regidas, né? Essas nações elas não têm um corpo glorificado, elas não colocaram a marca da besta, né? E aqui nesse meio tem crente e não crente, né? O crente que está aqui é aquele que não foi arrebatado, né? Então, dessas nações, tem pessoas que morreram e não participaram da rebelião, e tem pessoas que morreram e participaram da rebelião. O não crente está no local de tormento, né? E o crente ele está no paraíso. Então, a morte e o Sheol deram os mortos, ou seja, a morte são os que estão em estado mortal e o Sheol são os que estão na prisão. Então, agora o mar dando os mortos é o seguinte, né? No primeiro Gog e Magog, né, lá no cálice da ira, saiu os espíritos imundos da boca da besta, do falso profeta e do dragão, que estavam conclamando os reis de toda a terra para a batalha do Armagedon. Então, agora a pergunta que a gente faz é o seguinte: todos os marcados pela besta irão para a batalha? Não, né? Porque se todos forem mortos na batalha, não sobraria pessoas para serem regidas no milênio, né? Não sobraria pessoas para comparecerem no tribunal de Cristo. Então, os que morreram na batalha do Armagedon, eles serão julgados no trono branco. Muitos, né, se esconderam porque ouviram a pregação das testemunhas, mas depois elas serão levadas ao tribunal de Cristo e depois jogadas, né, no lago de fogo e enxofre. Agora, no segundo Gog e Magog, o diabo ele vai ser solto, ele vai ludibriar as nações e vai conclamar a muitos para sitiar a cidade santa e guerrear contra os santos. Então, irmãos, nem todos irão, né? Assim como ocorreu lá no primeiro Gog e Magog, nem todos irão para o segundo Gog e Magog. E a palavra de Deus diz que vai cair fogo do céu e matar os que estarão sitiando a cidade. E os que sobraram, né, que ficaram, e as pessoas que sobraram, né, que ficaram do lado do diabo. Né? Então o mar vai dar os seus mortos, ou seja, o mar são nações ímpias que serão entregues ao tribunal, ao trono branco, para serem julgadas. Né? E da mesma forma que no tribunal de Cristo elas serão jogadas vivas no lago de fogo e enxofre, né? Essas pessoas também serão jogadas, né, no lago de fogo e enxofre. Por isso que quando for estabelecido novo céu e nova terra, né, lá a palavra vai dizer que o mar já não existe, né, pois o mar já tinha dado os seus mortos, né, que são pessoas que foram enganadas pelo diabo. Então o mar aqui significa que nações ímpias, né?
Quando a gente vai lá para Mateus 4, versículo 18, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, né? Então Jesus disse a Pedro e a André: eu vou ensinar vocês a serem pescadores de almas, né? Tirando do mar, né, vidas, peixes do mar, para serem filhos de Deus. Então o mar, irmãos, não é um mar literal, né? São os mortos espirituais para Deus, né? Agora vamos ver agora, irmãos, uma questão também que é muito discutida, que é a questão das crianças, né, lá no trono branco, né? Então no trono branco, as crianças elas serão julgadas como adultas, né? Todas vão todos vão ressuscitar, né, como adultos. Por que que eles vão ressuscitar como adultos? Porque eles precisam saber o que está acontecendo, né, ali naquele momento. Então, uma outra categoria de pessoas, né, o povo de Sodoma e Gomorra, né? Vamos ver lá Mateus 10, versículo 15, que diz: em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então, no dia do juízo de Deus, Deus vai levar em consideração o tanto de luz que as pessoas receberam, né? Por quê? Porque Sodoma e Gomorra será julgada com menos rigor. Por quê? Porque a luz que eles receberam foi menor, né? Vamos ver agora o caso do povo de Tiro e Sidom, né? Mateus 11, 21 diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Então, se em Tiro e em Sidom tivesse ocorrido milagre que ocorreu em Corazim e Betsaida, né, as duas cidades elas teriam permanecido, né, elas teriam se arrependido. Então, voltando a falar um pouquinho, irmãos, com relação às crianças, né? Então, irmãos, muitas vezes nós temos aquela ideia folclórica, né, de que as crianças que morrem estão no céu, né? Mas vamos analisar, né, por exemplo, o caso das crianças que foram abortadas, né? Essas crianças que foram abortadas, elas vão ressuscitar na segunda ressurreição, né? Então, quando for olhar ali no livro das obras, não vai ter nada, né? Não vai ter nada escrito no livro das obras. Então, elas serão que absolvidas, elas ressuscitarão como adultas no trono branco para elas poderem entender o que está acontecendo, né? Por que que a criança abortada ela vai ressuscitar na segunda ressurreição? Porque se ela não foi, porque se ela foi abortada, é porque ela não foi eleita e predestinada para ser rei e sacerdote, né? Então nós temos que lembrar que Deus ele não interfere no livre-arbítrio do homem, né? Então no caso da criança abortada, se ela fosse eleita, né, certamente ela não seria abortada, né? Então elas vão entrar no reino, né, eterno como adultas. Então todos ressuscitarão com a mente apta, né, para poder discernir o certo do errado. Então ressuscita com a mente adulta. Então os bebês mortos hoje eles estão no paraíso, mas eles não vão ressuscitar na primeira ressurreição. Eles vão ressuscitar na segunda ressurreição. Vamos agora, voltando agora a Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, que diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, né? Ou seja, depois do trono branco, que é a segunda morte. Então a segunda ressurreição, ela ocorre depois do milênio, né? E após a rebelião de Satanás.
Na rebelião de Satanás, quem morrer vai para o Hades, né? Ou seja, eles vão ressuscitar para o juízo final. E quem for absolvido de condenação no juízo final vai ser regido, né, no, no reino eterno, né? Quem for condenado vai para o lago de fogo. Então, o que é a segunda morte? A segunda morte é a separação eterna de Deus nas profundezas do lago de fogo. O fim da morte ela será terrível para os incrédulos, né? Por quê? Porque eles serão lançados no lago de fogo e terão um novo corpo que não poderá ser destruído. Né? Por isso o sofrimento eterno. É o cumprimento lá de 1 Coríntios 15, né, versículo 26. Né? O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, irmãos, aqui, né, quando o versículo fala, né, o Apocalipse 20:14 diz: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Né? Tá faltando aqui o mar, né? Mas o mar nós vamos ver lá no Apocalipse 21, o que vai acontecer com ele. 20, versículo 15, diz assim: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então lembre, irmãos, que no início eu lancei um questionamento, né? Eu disse o seguinte, ó, se todas as pessoas serão lançadas no lago de fogo, por que abrir o livro das obras e o livro da vida? Né? Então vamos entender aqui melhor aqui no versículo 15. Então pessoas, irmãos, estarão vivendo no milênio, estarão ali ao lado do Messias, né, do Rei. Satanás ele vai enganar a maior parte, e os que não forem enganados, eles serão julgados conforme as coisas que estiverem escritas no livro. Né? Então, se no livro estiver tudo ok, ele passará para o oitavo dia, ou seja, para a eternidade. Né? Agora, tem pessoas que, ao abrir o livro das obras, elas terão obras más. Né? Aí o livro da vida será aberto para provar que o nome dela não estava lá. Né? Então, essa é a razão pela qual o livro da vida é aberto no trono branco. Né? Para mostrar que o nome da pessoa estava escrito, mas o nome dela foi riscado. Então, irmãos, vai para o lago de fogo, né? O restante das nações que seguirem a besta, né? Então é parte das nações que não ressuscitaram, mas parte do restante das nações e das nações, elas irão para a eternidade. Né? Eles não reinarão com Cristo, evidentemente, por 1000 anos, mas nós sabemos que Deus é justo. Né? Então, quais são os personagens então do sétimo milênio, né? Então, é interessante a gente entender quais são os personagens do sétimo milênio. Então, nós temos os santos eleitos, que são os glorificados. Nós temos o restante das nações, que são os não glorificados, sendo que uma parte dessas nações farão parte do Gog e Magog no final. Né? E nós ainda temos nações, que são aqueles que não ressuscitam, né? Que foram chamados, mas não foram escolhidos, né? Ou seja, eles não ressuscitaram para reinar com Cristo. Né? E tem a besta, mais o anticristo, né? Que foram lançados no lago de fogo. Só um minutinho. Então, irmãos, eu vou citar dois exemplos de pessoas, né? Partindo do pressuposto de que eles não receberam Jesus como Salvador, né? Então, vou citar aqui dois exemplos de pessoas que estarão ali no juízo do trono branco, né? E eu estou partindo do pressuposto que essas pessoas elas não receberam Jesus como Salvador. Então, o primeiro exemplo aqui é o Sir Nicholas Winton, né? Ele foi um britânico, né, que organizou, né, o resgate de 669 crianças, em sua maioria judias, lá na antiga Tchecoslováquia. Né? Então, antes delas serem deportadas para os campos de concentração nazistas, essa pessoa então salvou essas pessoas da morte, né? Lá, mais ou menos pelo ano de 1939, né?
antes do início da Segunda Guerra Mundial, né? E nós temos um outro exemplo que é o Oskar Schindler. Ele foi um industrial alemão, né? Ele é espião e membro do Partido Nazista. Ele salvou da morte 1.200 judeus durante o Holocausto, né? Empregando essas pessoas nas suas fábricas, né? Era a fábrica de esmalte e munições, localizadas, né? As fábricas eram localizadas na atual Polônia, né? E República Tcheca, respectivamente, né? Então, irmãos, quando for aberto o livro das obras no trono branco, Deus certamente levará isso em conta, né? Então, irmão, na segunda ressurreição, né, os não eleitos, eles não terão seus nomes acrescentados no livro. Então, isso aqui é uma coisa que tem que ficar bem clara, né? Na segunda ressurreição, os não eleitos, eles não terão os seus nomes acrescentados no livro. Então, fazendo um resumo aqui, né, do trono branco, né, nós temos pessoas vivas, né, que são as nações que passaram pelo milênio e não morreram, né? Então elas não caíram na conversa de Satanás, né? Elas vão entrar na eternidade quando a nova Jerusalém descer. E nós temos os mortos, né? São aqueles que vão ressuscitar na segunda ressurreição, né? Ou seja, todas as pessoas que morreram nos 6.000 anos, né? Que não foram reis e sacerdotes, né? E mais os que morreram no reino milenar, né? Então ressuscitam todos os mortos, inclusive, né, a rainha do sul e os ninivitas. Amém, irmãos? Então com isso aqui a gente fecha então o capítulo 20, né, do livro de Apocalipse. Espero que os irmãos tenham compreendido, né? É um assunto um pouco complexo, né? Mas é interessante que você leia os versículos, né? Acompanhe aqui o estudo, né? Junto com a palavra do Senhor para você poder entender, né? E é importante também, né, acompanhar desde do capítulo 20, versículo 1, para você entender, né, a sequência, os personagens, né, que aparecem aqui no capítulo 20. Amém, irmãos? Então, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final, né? Se você ficou com uma dúvida, eu peço aí que você deixe aí nos comentários, que a gente vai tentar ajudar você, né? E se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe seu like, seu joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Amém, irmãos? Então, obrigado mais uma vez a você que assistiu o vídeo até o final, né? Aguarde aí os próximos estudos, né? Nós vamos entrar já no capítulo 21. E fiquem todos aí na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia.